Every Year at the End of Times, lançado em 2016, é um projeto do artista britânico James Kirby. Seus 6 álbuns, divididos em 6 estágios, expõem de maneira progressiva a doença da Alzheimer. Tudo isso da forma mais melancólica e perturbadora possível. O álbum conta com 6 horas, com música dos anos 30 e 40. As faixas presentes nos fazem vivenciar e aceitar o fato de que todas as memórias que um dia se viveu estão lentamente se dissipando. Dividido em 6 estágios, o álbum Every Year at the End of Times nos traz a progressão da doença no nosso cérebro através de ruídos que representam a progressão da doença. Ao longo das faixas musicais, é de se perceber que esses ruídos eles ficam mais altos e começam a atropelar os instrumentos musicais e causando confusão e devaneio em meio à música. E espero que você esteja com a mente aberta para adquirir o conhecimento proposto por essa playlist, pois todos temos a nossa forma de interpretar e eu quero que você tenha a sua própria. O primeiro estágio pode ser caracterizado como sereno e nostálgico. A vigorosa sonoridade da música dos anos 30 traz uma sensação de aconchego e segurança, como se estivéssemos vivendo o doce momento dos velhos tempos. No entanto, perfaz-se a presença de um ruído muito a fundo das canções, uma interrupção breve e estática, que pode ser um motivo congruente para o que ainda há por vir. Porém, está tudo bem. A música toca e a calmaria dos instrumentos nos trazem o conforto de que tudo está bem. O primeiro estágio nos mostra que, por mais calmo que esteja, lá no fundo há uma porção de insegurança e medo do amanhã. As implicações psicológicas já se encontram presentes no portador. A arte da capa do primeiro estágio assemelha-se a um jornal ou papéis unidos, mas tão pouco a certeza do que trata-se diretamente. Tal imprecisão simboliza o primeiro estágio, como ainda encontrando-se presente a capacidade de distinguir a ilusão da realidade, mas tão pouco ainda há o estágio final. Neste estágio, a perda de memória está se agravando. Ruídos, cortes e borrões complementam este álbum, tomando como norte a deteriorização do cérebro, ao passo em que a pessoa que vivencia aparenta agir como se estivesse bem e saudável. A música de salão ainda toca, mas está perdida em um horizonte que se distancia com o passar do tempo. A obra da capa representa um vaso de flor desfigurado. Porém, as flores ainda estão vivas, assim como a pessoa que vivencia. É interessante saber que as flores, elas costumam ficar apontadas para a fonte de luz que projeta nelas. Porém, ao observar, você percebe que essas flores parecem confusas e perdidas, como se não soubessem de onde vem a fonte de luz delas. Talvez seja assim que a pessoa que
está passando por esses problemas se sente. See, the rain is nice, but I don't really like getting wet. What in the world? No, I went under the awning. It's still raining. Why is it still raining? I did what I was supposed to. That's not fair. No terceiro estágio, a realidade começa a se desmantelar completamente, ao passo que os cortes e borrões começam a se tornar impetuosos, cobrem a maioria das músicas. Neste estágio sempre há uma sensação de dor e confusão. As melhores lembranças ainda estão vagamente presentes, mas estão dissipando-se depressa. É curioso notar como os instrumentos estão se atropelando e a música começa a perder o seu sentido. Mas apesar de tudo isso, os bons tempos ainda estão presentes e, ignorando o ruído, ainda é possível ter o aconchego do primeiro estágio. A mudança de tom neste estágio é dramática e clivosa. Os instrumentos começam a se repetir e se atropelar e dissipar, assim como as memórias tentando agarrar-se à reminiscência. Às vezes há cortes plenos, sem som ou música, o que sugere que a pessoa está perdendo a capacidade de pensar e lembrar, apenas a ilusão ocupa a mente. A capa deste estágio representa que a própria arte está se tornando cada vez mais distorcida à medida que a realidade se torna uma ilusão cabal. Este estágio consiste em aceitar o fato de que está ocorrendo uma perda extrema de memória, e a essa altura é tarde demais. Neste ponto, a música passa a ser segundo plano, enquanto o ruído torna-se prioridade. Sons altos e distorcidos angustiam a atmosfera, com quase nenhum sentido. Esta fase é o início de um longo final para o sofrimento do portador. Quase nada vive no resta e a vida parece um clarão, sem fim e começo. A agonia permeia.
A pintura que estampa a capa desse estágio parece um retrato, mas tudo deteriora-se. Não há mais percepção de associação com a humanidade. Tudo foi esquecido, apenas uma desfiguração do que restou está presente, sendo apenas uma forma cognoscível como humana. Esta pintura parece ser alguém com cabelo comprido, mas a pele e o cabelo são feitos de rocha ou um tipo de mineral. Uma pessoa destituída de memória pode considerar que um humano pode ser feito de rochas, sem características humanas, pois tudo em seu caminho é pura confusão. Muito provável seja o estágio mais assustador. Já não se ouve mais nada além de sons impetuosos e viciosos. A música se torna agonizante aos ouvidos. A sanidade que um dia existiu se foi, e o que resta é apenas a dor e ruptura. Este ponto é profundamente incômodo e torturante de se ouvir e provoca um mal-estar imensurável. Tudo está perdido e nada mais resta na mente, exceto o puro temor. Há breves momentos em que a humanidade volta, mas sem tarde tudo volta ao desalento e à tenebrosidade. Alzheimer é uma névoa que já tomou conta da própria mente. A arte que compõe a capa deste estágio é a mais abstrata dentre as outras. Todo o senso de familiaridade se foi, e a capa o descreve como tal. Nada reconhecível ou corpóreo está realmente lá. A mente está simplesmente processando sem qualquer senso de percepção. O estado final, um vazio de nada completo e cabal, mas com alguns distantes ruídos saturando o ar. A música já não pode ser ouvida, sendo apenas um ruído calmo e parado. Esse estágio retrata o portador como contínuo sofrimento e perante a perda de memória à medida que se aproxima do seu último suspiro. Não há tristeza, felicidade, angústia e nem há menos medo, pois simplesmente não sobrou nada. Em seus últimos momentos de vida, o portador recapitulará os momentos que mais trouxeram outrora e felicidade. O indivíduo, enfim, encontra-se descansando, distante de toda a sua dor. A capa desse estágio é a mais clara das 6, por uma razão. O portador sabe que não consegue reconhecer a realidade. O que resta é a aceitação e depois a morte. Tudo se perdeu e essa calmaria depois da tempestade só é mansa por um motivo: a aproximação da morte. Bom, eu acho que aqui eu já falei muito sobre a playlist e eu não consegui transmitir nem metade da experiência que escutar essas 6 horas de música podem te proporcionar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a playlist, vocês podem escutar e terem a própria opinião sobre. Sintam-se livres a deixar aqui nos comentários a opinião sobre, e caso tenha alguma vivência relacionada ao assunto, sinta-se à vontade para deixar a sua história aqui embaixo. Eu adoraria tirar um tempo para responder sobre. Meu nome é Raoni
e agradeço a sua atenção nesse vídeo. Muito obrigado.